ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter, @GenteQueFalaM, e temos também o WhatsApp, a 11 São Paulo, 974012233, e um telefone à sua disposição, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, cantora e compositora Sol. Que bom tê-la aqui, Sol, brilhando com a gente, que maravilha. Prazer é meu de fazer parte do programa, fiquei muito feliz com o convite, é uma dádiva realmente, muito feliz de verdade mesmo. Também conosco a biblioteconomista Miriam Nascimento, que é coordenadora das bibliotecas interativas da Fundação Salvador Arena. Que bom, Miriam. Tudo bem? Anunciei corretamente? Anunciou. O termo a gente utiliza bibliotecária, né? Biblioteconomista a gente acaba não conhecendo muito, né? Eu me confundia, por isso que eu estou perguntando se anunciei corretamente. Então, não anunciei corretamente. A bibliotecária, pronto. Sim, bibliotecária, Miriam. né? Fico feliz também, né? Agradeço o convite, espero, né, colaborar, né, com algumas informações. E falar de biblioteca é sempre bom, né? Muito, muito bom. Também conosco a atriz, produtora cultural, escritora, narradora profissional, Clara Haddad. Clara, que bom. Também estou contente, muito obrigada pelo convite e espero partilhar aqui sobre as histórias, as narrativas. Vocês vêm com um currículo extenso, escritora, narradora profissional. Que tipo de narração? Olha, histórias de todos os lugares do mundo, histórias tradicionais, populares, de vários países e histórias literárias, né? O que eu gosto, histórias. Você narra histórias? Sim, conto. É isso, conta histórias, sim. né? Sim. Então, exatamente isso. Com 15 anos de sucesso com um repertório de relatos tradicionais árabes, brasileiros, portugueses e africanos, a atriz Clara Haddad lançou o projeto Jovens Narradores, descobrindo novos horizontes, que capacita, através de oficinas de arte, literatura e intercâmbio, alunos da Escola Pública de São Paulo. Além da capacitação, o programa visa contextualizar a profissão de narrador de histórias. Agora eu preciso que você detalhe o que a gente estava conversando um pouco antes, que eu interrompi exatamente para esses detalhes. O que é o narrador de histórias? Bem, o narrador de histórias é uma pessoa que conta histórias populares, que preserva uma tradição que é milenar, e que partilha esses saberes ancestrais, não é? Claro que, hoje em dia, as pessoas que contam histórias também se utilizam dos livros para poder partilhar de uma forma ampla todo tipo de histórias de todas as culturas, não é? Então, é amplo, assim, a minha profissão. Quando eu anuncio aqui narrador, eu tenho outro conceito de narrador, que nós temos outro... no mercado é um conceito diferente. Contadores de história, no fundo, assim, contador de história, narrador oral, narrador de histórias é a mesma coisa, né? Muda o nome, mas é a mesma coisa. Né? Mas você não mora no Brasil? Não moro no Brasil, já vivo há 10 anos em Portugal, com esse projeto da Escola de Narração Oral Itinerante, que visa capacitar pessoas que queiram contar histórias. Aqui eu estou com esse projeto dos jovens narradores, que também tem esse objetivo de ensinar sobre essas tradições, essas narrativas de todos os lugares, não é? É porque o texto diz Projeto Jovens Narradores Descobrindo Novos Horizontes, que você lança aqui em São Paulo. Esse é um projeto que eu estou fazendo aqui em São Paulo, desde 2012, com jovens de periferia, tentando realmente com que eles descubram, que eles possam ler mais, saibam mais coisas. E a ideia é que eles possam fazer um intercâmbio com jovens de Portugal, né? Através das narrativas, das histórias, as histórias aqui do Brasil, as histórias de Portugal serem trocadas através de videoconferência. Então, está sendo uma experiência muito boa. Miriam, quando ela fala leitura, incentivar a leitura, aí a gente vem para a tua área. Isso nos interessa, né? Inclusive, os contadores de história são recursos muito utilizados nas bibliotecas, as bibliotecas interativas, né?
Por quê? Porque o contador de história, ele encanta, né? Principalmente a idade da educação infantil, as crianças, né? Até o Fundamental 2, os jovens, eles se encantam ouvindo, né? Oralidade. É Geralmente, através da história que uma criança começa a gostar do que é bom. sim. Né? Sem Eu dúvida. falo isso para vocês porque eu tinha, infelizmente ele mora no céu agora, um tio maravilhoso, professor de história, e o que eu sei de história eu aprendi com ele, meu tio Epaminondas do Vale, maravilhoso, uma pessoa assim que eu amava, sabe aquela pessoa perfeita? Inclusive de uma sabedoria ímpar, porque ele falava até latim. Para você Que ter uma ideia, maravilha. alemão, tudo o que você imaginar, os idiomas que você imaginar, ele falava de uma sabedoria assim ímpar, uma pessoa assim super simples, sabe aquela coisa tipo de fazer com que você desperte o seu interesse em aprender as coisas pelo privilégio de você estar conhecendo o modo correto de aprender, porque é diferente você aprender ouvindo uma pessoa contar aquilo para você, ensinar você, e você aprender apenas lendo, porque É lendo muito você diferente mesmo, sem você dúvida, porque tem você um não afeto, né? exatamente tem o carisma da pessoa, tem o modo da pessoa falar com você. Nossa, é encantador E as mesmo, crianças acabam realmente. reproduzindo isso. Na Bastante. prática delas, elas acabam também criando grupos de teatro, eles acabam Crescem psicologicamente, transmitindo sem isso para a dúvida. família. É, né? porque a história ela ensina o que é a vida, né, num ambiente seguro, né, com pessoas que as crianças gostam, né, que elas confiam. E Então de uma isso maneira singular, porque especialmente dúvida. quando é criança, assim que isso infelizmente falta muito aqui no Brasil, e a gente deve dizer isso em público para a galera cair na real, né? Mas assim, as crianças aqui às vezes não têm muito aquela sintonia de aprender, de conhecer, de superar os horizontes, entendeu? Tipo, conhecer o que está do outro lado, por que que isso acontece dessa maneira, como foi que aconteceu antes, Mas sabe? é porque falta mediação, É, né? Exatamente. E aí entram Aí entra as o profissional, bibliotecas entra o contador de interativas, os histórias, contadores entra o de bibliotecário, história, entra o professor. porque é uma comunidade, né, que ele é incentivado, né, a criança é incentivada a pensar sobre aquela história, a refletir, ela tem uma análise crítica quando ela lê um livro, não é uma leitura passiva, ela questiona. Miriam, Né? um detalhe, quando nós falamos de biblioteca, nós temos a imagem daquele local, daquele prédio, daquela sala, onde estão lá os livros à disposição. Sim. Mas você fala de biblioteca interativa. Sim. É outro conceito. É um outro Você conceito. reclama, você reivindica novas bibliotecas interativas. Né? A biblioteca interativa ela é aberta ao diálogo. Então, você trabalha em parcerias. No caso da biblioteca escolar, que é onde eu sou especialista, né? Você trabalha em parceria com os professores, com o planejamento do ciclo. A biblioteca ela está alinhada ao projeto pedagógico, tanto do colégio quanto aos cursos da faculdade. Você dialoga, as pessoas participam, interferem. Então, no caso do Colégio Termomecânica, os alunos eles indicam livros. Eles podem fazer a sua seleção de acervo. Eles podem, quando você tem um evento, os alunos avaliam aquele evento. Então, é uma outra forma, né, de se trabalhar a leitura, de se trabalhar a pesquisa. Você participa. E né? quantas unidades, eu posso dizer unidades? Pode. Nós temos várias, temos poucas, temos suficientes, Você insuficientes. diz no Quanto, porque você reivindica, diz que falta Sim, biblioteca. falta, né? Eu acho que no país... Começou com a Fundação Salvador Arena, é isso? Sim, a Fundação Salvador Arena, o projeto de bibliotecas interativas, ele começou no final da década de 90, algumas bibliotecas foram implantadas, né? A nossa foi implantada em 2003, mas desde 99 nós começamos a pesquisar. E a gestão, a diretoria, ela foi um trabalho de
de comunidade mesmo. Os alunos foram convidados também a pensar na biblioteca. Como você gostaria que essa biblioteca fosse? Qual a sua expectativa em relação a ela? Para quê? Para depois você tentar atender pelo menos o mínimo dessa expectativa. Né? Mais prazer em aprender. Prazer né? em aprender. Não é? É verdade. agradável, a gente É um aprende lugar que melhor, você né? gosta. Clara, onde você conta as histórias? Onde... Olha, em Nós estamos todos falando os da biblioteca lugares. aqui. A biblioteca é um dos espaços Sim. por onde eu passo. Nas escolas, praças, caves do vinho, já contei, em festivais em várias partes do mundo, faço em teatro. Né? E não é só para criança, eu conto para pessoas de várias idades e é impressionante a reação de todo mundo. As pessoas parecem que resgatam algo de bom que viveram ali na infância. Parece que vivenciaram né? aquilo. Né? A emoção é tão grande. É muito forte. Quando a pessoa que está narrando, contando, tipo, declarando aquele fato e tal, aquilo é tão grande quando você está começando a viver, que você acaba despertando assim seus interesses em polos que você jamais imaginaria poder agora, depois de moça, por exemplo. Nossa, que bacana, na época, sabe assim, você começa a fazer o revival daquele assunto para você conhecer melhor, para você aprender Até porque tivemos mais. pouco, né, esse contato, né? Hoje eu acho que verdade. existe uma diversidade maior. Antes havia mais, né? Porque as pessoas tinham mais tempo Sim. de passar. Eu acho que não era mais, nem mais tempo, eu acho que era afeto, inteligência mesmo, talvez. afeto, sabe? É um afeto. Aquela Afeto. dedicação. Afeto. Você falou a palavra Exato. correta, Sol. Pois é. Afeto. Havia uma Afeto. proximidade maior. Uma proximidade maior, as pessoas eram menos frias, entendeu? Atualmente a impressão que a gente tem, assim, não querendo censurar e ao mesmo tempo metendo pau, mas não é essa a intenção. Mas assim, para que, poxa vida, eu moro aqui também, eu também nasci aqui, então a minha intenção é que cresça no bom sentido e não decresça, né? Então a maioria das pessoas atualmente não tem muito aquele elan de querer aprender, de chegar numa loja, de comprar um livro. Eu, pelo menos, não sou que a muito de escuta tá ler. diferente, né? Não, a forma de ouvir o outro, eu né? acho que a sabedoria, como é que eu vou lhe passar isso para não ofender ninguém? De repente, que né, eu sou cantora, não tenho que meter o nariz em certas coisas, mas, sendo uma cidadã brasileira, acho que eu tenho todo o direito de criticar quando eu acho um terror, né? Mas é verdade, a gente tem que cair na real de vez em quando. Mas isso vai, por exemplo, das escolas, do próprio governo, eu digo, no sentido do ministro da Educação, ministro disso, ministro daquilo, que, de repente, são profundamente bem abastados financeiramente, e a gente não vê isso crescer em matéria de dar um conforto social para as pessoas, um conforto de conhecimento, um conforto tipo de você ter centenas e milhares de crianças, de repente, que muitas delas gostariam de aprender, sabe? Mas para que elas aprendam, deve existir alguém apto a ensinar. Sabe, para ensinar com vontade, porque às vezes não há dinheiro, exatamente, mas quando existe vontade e uma entrega verdadeira, você consegue partilhar. Nesse projeto dos Jovens Narradores, eu não tenho apoio de nenhuma entidade governamental, Mas de você tem o nada. talento Eu não de acredito. fazer, Eu não sabe? acredito. Ainda não tenho, mas a gente conseguia. Ainda não tenho. Mas Clara, as pessoas fazem com vontade. Dizer que no Brasil um projeto maravilhoso como esse não tem apoio É um Não tem. absurdo, né? É um profundo um absurdo. absurdo é um lamentável e do absurdo. cotidiano. Infelizmente. Nós temos aqui na mesa hoje, no Gente que Fala, a Clara, que é narradora, atriz, narradora, porque o assunto é esse, né? A Miriam, que é bibliotecária. Sim. Então, são dois assuntos que se interligam e que nós não temos essa imagem no nosso dia a dia. Né? Acesso à biblioteca. É bem É. complicado, É porque às raro. vezes as bibliotecas nem têm Eu estou falando da biblioteca possibilidade de- tradicional, não estou É, falando é. nem daquela biblioteca Ideal. interativa. É ideal. Não favorecem Exato. muito, né? As Exato. bibliotecas, Não de há repente material, você você procura trabalha coisas. com muito pouca coisa, né? Nós não temos esse conceito, lamentavelmente, no Brasil, e fui
usei até ironia quando você disse que não tem apoio governamental Não, nenhum. nenhum. Não é um privilégio teu. Não É, infelizmente. generalizado, né? Lamentável. Mas a gente percebe algumas iniciativas, né? É isso. Então você hoje Para que você tem em essas São Paulo, a iniciativas Biblioteca São sejam Paulo, colocadas em prática, tem que ter. excelente. Eu li, né, que acabou de ser inaugurada uma biblioteca no Rio de Janeiro. Me parece que é uma biblioteca modelo. Ah, é Que fantástica. atende, né, É. um número imenso de pessoas, e você vê pessoas que moram nas ruas frequentando a biblioteca. Então, eu acho que a função social da biblioteca, ela é fundamental. É, né? para a A formação, biblioteca, é do ela Primordial para que ela o é um território povo se livre, desenvolva, né? né? E também eu acho que o importante, seja na biblioteca onde eu atuo, seja na biblioteca pública, em uma comunidade, a qualidade do seu acervo. É, né? Sem dúvida. importantíssimo. É importante. Você tem que oferecer aquilo que você entende como Posso- sendo o melhor. Posso fazer uma Pode. pergunta? Já chegaram os livros do Machado de Assis traduzidos? Não, ainda não. Não? Tomara que não chegue. Tomara que não chegue. Mas nós recebemos a escritora Você sabe lá. que Nossa, estão já sendo- estou sabendo. Não já é tô que estão sabendo. A gente eu chega e fica brinco assim, horrorizado. traduzidos, mas estão sendo atualizados para o vocabulário. E não dá, de né, hoje. gente? Não pode. Ai, um pode ser. absurdo Eu tô querendo isso, saber né? como é que vão chamar a Capitu. Como é que vai ser o nossa, nome aqui? um absurdo. Ao invés como é que eu vou lhe dizer? Ao invés de ficar, de ser uma análise assim, o primordial, tipo, fale direitinho, procure se colocar adequadamente. Se você não sabe, você tem a obrigação de aprender, porque eu aprendi, vocês aprenderam, a maioria das pessoas que gosta de viver bem procura aprender o melhor. Mas a impressão que dá é que está regredindo, está Na verdade, em é o decadência. facilitar as coisas, Facilitar. né? Você não pode Facilitar. facilitar a E não burrice. precisa Mas, facilitar. talvez, não sei, né? Mas o objetivo da escritora tenha sido o melhor, né? Trazer essa criança ou esse jovem para o entendimento. Mas talvez o caminho não seja Não esse. seja Talvez uma não agressão é muito não grande é à- esse, à nossa não é. literatura, Vou meu dizer, Deus do céu. quando é criança, eu não tenho filhos e tal, mas eu me dou muito bem, graças a Deus, meu trabalho favorece, a criançada me ama, assim, mas assim, acho que é porque eu sou brincalhona, porque eu falo fininho, aquela praia, tipo, pareço com eles, né? Mas assim, criança, quando está crescendo, quando está se desenvolvendo, a obrigação dos pais, da família, de todo mundo que estiver ao redor, o primordial é fazer com que a criança aprenda da maneira correta e não aprenda de qualquer maneira. É bem Perfeito. diferente. Mas o problema sabe? disso é também que elas seguem exemplo. Se o adulto Sim. não faz, Ela ela acha vai que ela ver também como não tem, não tem que obrigação de fazer, né? Mas, Clara, mas não é assim, eu nunca não. fui assim. Mas eles conseguem. Ah, né? sim, Um sim. aluno Sabe? vem, se você fizer uma mediação, se É. ele tiver as O informações, bom senso, o a minha mãe me incentivo, ensina isso eles até hoje, conseguem, Eles sabe? nos surpreendem. Clara, essas narrativas que você faz em quantos idiomas? Olha, em português e espanhol. Português e espanhol. Sim. Sol canta em quantos idiomas, Sol? Eu canto em 7. 7 idiomas. Mas eu só falo 4 deles, porque 7 seria muito, né? No Japão eu cantei até em alemão. Ai, gente do céu, olha, eu até tenho descendência de alemães, é meio que uma mescla lá do sul e tal, né? Alemães, italianos, portugueses, meu pai baiano, né? Holandeses, quer dizer, é uma mistura básica, né? E aí deu eu, né? Não, Mas, assim, eu não concordo com a manchete que está aqui. Cantora volta aos palcos. Eu acho que você nunca saiu saí, dos na palcos. verdade, na Nada verdade, contra a Não, notícia em imagina, si, mas eu imagina. não concordo. Eu acho que você esteve eu- sempre no palco, eu sempre continua no estive, palco. E, né? na verdade, eu acho que o fato de eu ter me ausentado do Brasil por um período meio que grande. Então seria volta assim, aos palcos brasileiros. seria a volta aos palcos brasileiros, porque quem nasce com a música na alma não para com a música nunca. Sabe? É uma coisa que está dentro de você, não tem nem como querer parar. Você ficou quanto tempo no Japão?
Ai, eu fiquei no Japão a primeira vez 1 ano, 8 meses, 26 dias e 10 horas. Contei até os minutos que eu vim chorando. Sabe quando você vem assim, que você entra no avião porque não tem mais jeito de renovar a visa nos países vizinhos? Aí você tem que voltar para o seu país de origem para fazer aqui Então houve e uma tal. segunda... Houveram outras vezes, né? E assim, lá eu tive o dom, e isso eu faço questão de colocar aqui para vocês, para as nossas pessoinhas queridas que estão nos vendo, nos ouvindo. É, sabe como que eu comecei a aprender, na verdade, japonês? E eu não falo tanto assim, tá, gente? Eu falo shotodaque, um pouquinho. Eu me viro legal, assim, em conversa e tal, mas, tipo, entendo mais do que eu falo. É um idioma muito difícil de ser... Não é nem que seja difícil, ele é diferente e, ao mesmo tempo, parecido com o nosso, se você quer saber. Porque o A, E, I, O, U nosso, no Japão, é A, I, U, E, O. Então, já me confundi. Eu já tenho dificuldade com a E, I, O, U. Você me confunde. Já me confundiu. Desconstruiu Mas, já. mas você sabe Vou uma precisar de coisa... uma tradução do meu A, E, I, O, U. Não, você sabe uma coisa linda que aconteceu? É. Porque, claro, eu fui casada com um japonês, né? O Nakamura, meu patrão, foi meu marido e tal. Pelas leis de Deus sempre, mas, tipo, profundamente casada de verdade. E eu sou bem, assim, boa moça, né? Aí, o Nakamura me ensinando em casa, conversando comigo, mostrando coisas, me ensinando a falar direito, porque se você canta em japonês, você não pode ter sotaque de estrangeiro, que é a maior mancada, né? Então, ou você fala direito, ou você não fale, porque é meio cruel assim falar errado, né? Aí um dia, uma época, na verdade, eu fiz uma temporada numa cidade chamada Niigata. É uma cidade assim, a primeira vez que eu vi neve na minha vida, um show de bola, sabe? Maravilhosa cidade, tudo lá perfeito também. E um cliente da casa noturna que a gente trabalhava, ele nos convidou para almoçar no domingo na casa dele. Eu e a Suzane, uma amiga minha australiana, né? E a gente foi, assim, lindas e loiras, felizes e contentes, né? O frio devia estar, assim, uns 20 abaixo de zero, sabe? Lindo de viver, aquela neve, aquela coisa bela. Aí, o casal, esse senhor casado, com 2 filhinhos pequenininhos, a sogra dele, e as mulheres fazendo a comida e tal, japonesa maravilhosa, que tudo de bom, tudo em japonês é perfeito. E os filhinhos vieram falar comigo. E no Japão, quando você chega assim, marinheira de primeira, que você senta, você faz aquela pose de Buda, não é, mulher não faz isso. Então você senta femininamente, né? E eu me adaptei e tal. E eles vieram falar comigo. Aí a menininha tinha 3 aninhos e o garotinho 4. Eles trouxeram o caderninho e pegaram um caderninho assim, mostrando para mim, Korewa, tipo, isso é... Cara, nunca mais esqueci, nunca mais eu vou esquecer, porque é uma maneira solene de aprender, sabe? E eles entendendo que eu não japonesa, né? Então, me ensinando, isso é... Aí falava o nome da coisa, da peça e tal, né? Cara, a gente conversou um monte, eu não falava absolutamente quase nada de japonês. E o que eu estava te falando antes, o detalhe de fazer música em alemão no Japão, eu tinha um livro, sabe aquele livro assim, que tem de 1900 Matusalém até a atualidade, né? E eu adoro músicas antigas, mas antiquíssimas, assim, eu conheço centenas delas, né? E aí um dia chegou o primo do Arnold Schwarzenegger no clube, mas era cara de um focinho do outro, muito igual, cara, mas idêntico, mas assim, igualzinho. Eu até brinquei. Tão feio quanto o primo, é isso que você queria dizer? Muito belo, cara, muito lindo. Aí, uma amiga minha, a Melissa, já era outra. Não, desculpa, mas lindo? O meu conceito de beleza é diferente. Ai, o meu é aquele assim, é aquele que te dá segurança, que te dá educação, que te dá, tipo assim, te orienta, sabe? Nunca fui assim chegada, tipo aquela belezinha de colocar em cima da geladeira, sabe? Eu gosto daquela beleza rude, aquela beleza diferente, aquela beleza que me faz sentir segura. E ele brincou comigo, eu até brinquei com a Melissa, eu falei, Meli,
is he Schwarzenegger? Tipo, ele é o Schwarzenegger, mas igualzinho, cara. Era um clone. Era o primo dele. Mas Eu sei, mas era um clone. Mas é gênio, sabe? Aí ela brincou comigo, ela falou assim, ele vai te pedir para cantar em alemão. E não deu outra, né? Ele brincou comigo, duvido que você, claro, em inglês, né? Duvido que você cante em alemão. Aí eu falei assim, can you doubt? Tipo, você jura que você duvida? Aí eu peguei meu livrinho básico, maravilhoso, cantei Lili Marlene, de Marlene Dietrich, sabe, assim, de 1900 e nunca, né? Cara, ele brincou comigo, ele olhou assim, tipo, sua pronúncia é muito boa, não sei o quê. Eu falei, pois é, eu tenho descendência, né? Então, se aprender, aprenda direito, né? Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Vamos falar sobre as unidades de lazer da AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, falar diretamente sobre a unidade de lazer de Maresias. O servidor público associado da AFPESP tem mais um motivo para sorrir. A associação acaba de adquirir imóvel em Maresias, litoral norte do estado de São Paulo, que será em breve nova unidade de lazer, a 16ª opção de alegria e descanso para os associados. Informações para ver as belas fotos do local, acesse o site da AFPESP, www.afpesp.org.br, para saber mais ainda. Se você é ou conhece algum servidor público, conheça ou apresente os benefícios exclusivos da AFPESP para os associados. No nosso Gente que Fala, a edição de hoje,
com a cantora e compositora Sol, a atriz, produtora cultural, escritora, narradora profissional. Esqueci alguma coisa, Clara? Não, está completo. Clara Haddad. E também a bibliotecária Miriam Nascimento, que é coordenadora das bibliotecas interativas da Fundação Salvador Arena. Esse Salvador Arena é de Salvador mesmo ou é só o nome? É de Salvador, mas o nome original, né? Sim. É Salvatore, ele era Sim. italiano, mas é Salvador Arena. Não, é porque é isso que eu queria que você esclarecesse. Qual é o... Não é? É o Salvatore, não é? Era Salvatore. Salvatore Arena, chegando ao Brasil, virou Salvador Arena. Precisa esclarecer, porque senão fica muito ligado e a gente imagina que o problema é de geografia, não da necessidade de novos espaços, novas oportunidades. Né? Você tem convicção de que vai conseguir ampliar as bibliotecas interativas? Qual é a tua perspectiva? Bem, nós começamos na Fundação Salvador Arena, a princípio, com uma biblioteca. O que você precisa? Que ela fale mais perto? É isso? Ah, desculpa. Nós começamos com Fica gesticulando lá? Sim. Se você não sabe, imagina aí. Se eu não sei. Ok? Não fica bravo com ela, não olha assim, não faz essa cara feia para a Miriam, por favor. Desculpa, então, Miriam. você tem uma unidade, nós começamos com a unidade para o Fundamental 1, ampliamos um ano depois, né, porque a gente percebeu a necessidade. E em 5 anos nós instalamos 4 bibliotecas no Centro Educacional da Fundação Salvador Arena. Temos 2 fábricas também em São Bernardo. Cada fábrica tem um espaço do conhecimento, que, na verdade, são do mesmo formato, né, com o mesmo conceito das bibliotecas interativas. No caso, no Colégio Termomecânica e na faculdade, o objetivo é atender ao pedagógico e o acadêmico. Nas fábricas, você trabalha para os funcionários, mas buscando um pouco mais de lazer, cultura, levar um pouco mais desse mundo da cultura para eles, né? E eles participam também, assim como os alunos. Então, tem sarau de poesia, exposições. Como acontece nas bibliotecas, há também uma atividade diferenciada nessas unidades fabris. Clara, por que os narradores de histórias se tornam cada vez mais raros? Você é uma raridade hoje em dia? Não. Na verdade, eu acho que está tendo até uma retomada dessa arte narrativa, justamente porque muitas pessoas estão buscando esse contato que foi se perdendo através da vida cotidiana, né? Agora é só a internet e o Zap que a gente estava falando, né? Você já tem Zap? Você mora em Portugal? Tive que colocar aqui em São Paulo, todo mundo, o que é Zap? Eu falei, gente, o que é Zap? O que é Zap? Até que eu descobri o que era. O WhatsApp. O WhatsApp, eu tive que colocar, porque senão você fica incomunicável. Você não sabe nada do que acontece, está todo mundo nesse Zap. Mas, assim, voltando na questão, assim, as pessoas, elas se perdem um pouco. Então, essa arte de contar histórias, ela retoma. Eu acho que ela busca isso que é o essencial do humano, que é comunicar, partilhar, estar perto. Então, por isso, até mesmo os saraus, né, esses eventos que a Miriam está dinamizando aí na biblioteca, ela sente que houve um crescimento, porque as pessoas estão ávidas por isso, por essa partilha. Então, há uma retomada, não está desaparecendo a arte da narração, não. Está aumentando. Maravilha. Você vê muito isso nos pontos de cultura, né? Hoje nós temos vários pontos de cultura e o sarau funciona muito bem. Nós temos vários em São Paulo. Nas bibliotecas, isso é tão forte que na semana do dia 14 de março, né, nós comemoramos o Dia da Poesia. Nas bibliotecas, nós comemoramos a Semana da Poesia. Então, os alunos, eles são voluntários, eles fazem música, eles vivem recitam, muito isso, né? Eles adoram. Acabam criando, mesmo sem saber que existe algum talento para poder criar. Né? Nós trabalhamos cordel. Maravilha. Trabalhamos cordel, nossa, faz parte da cultura brasileira, né? Trabalhamos cordel. Os alunos, eles criam, após né, a mediação, eles criam cordéis. Nós fazemos exposições, varal mesmo. Existe uma produção de cordel. E cordel
Coloca os livrinhos É lá raiz, no varal, né? tudo. Livros com Como a velhos. gente encontra nas feiras lá nos lados do Nordeste todo. É raiz, né? maravilha. Isso no país. Isso Tem- é incrível porque isso veio de Portugal e chegou aqui e ganhou e se tornou algo típico do Brasil, porque quase nem se fala em cordel em Portugal. É impressionante. Aqui as pessoas não têm né? ideia de que tem a origem em Portugal. Muita Tudo gente tenha não tem, mas vindo teve na a origem, colonização. a xilogravura, né? Essas artes mais tradicionais tiveram origem em Portugal, mas quando chegaram aqui ganharam outro contorno, espaço, assim, outro espaço. infinito, E você fala em cordel, você pensa em cultura popular brasileira. É impressionante. É né? verdade. Hoje você Sol, resgata com tecnologia. Quando o primo do Schwarzenegger pediu que você cantasse em alemão, você cantou. Cantei. Aqui nós não temos a orquestra toda que te acompanha lá. Mas como é para se a gente... Eu sei só o comecinho, porque É o em que nos alemão, basta. né? É. Vor der Kaserne, vor den großen Trab, steht eine Laterne, steht die Nacht davor. Marlene Por que era a Dietrich. musa do imperador? Era, não é? Pois é, gente, aí ficou esse tipo... O pessoal lá no Japão acabou me dando esse apelido, porque assim, pra você ter uma ideia, eu sou super dedicada quando eu pego um trabalho para fazer, sabe? Principalmente quando eu gosto do local, quando eu me apaixono por tudo que eu vejo, sabe? Eu vou nas lojas, eu fico enlouquecida, aquela coisa bem assim de misturar turista com alguém que esteja trabalhando, né? E, na verdade, eu morava no Rio de Janeiro e eu não dava um passo de samba. Eu fui criada no Rio de Janeiro, eu sou Barriga Verde, Floripa. E eu não dava um passo de samba. Eu ia no embalo, lógico, porque samba, sabe, Garota de Ipanema, nem Garota de Ipanema eu cantava, que é um absurdo falar isso, né? Eu aprendi a fazer MPB no Japão, aprendi a sambar no Japão. Com Gostam muito da cultura brasileira, na né? época do verão, são os 3... lá é certinho, né? As estações do ano são certinhas, Bem né? definidas. Aí vem os 3 meses, igualzinho. Aqui são as 4 num dia só, né? Aí tem, tipo, desfile de escola de samba somente de brasileiros e tal. E o pessoal me chamou, eu falei, cara, mas eu não dou um passo de samba, vai ser uma vergonha para mim, né? Aí eu acabei aprendendo e tal, e eu participava e ganhava um troco. E aí à noite ia para o clube, quer dizer, trabalhava o que sobrava de mim, assim, o que restava de mim, ficava em casa, tipo, no dia de folga, porque senão eu não aguentava, né? Mas, tipo, eu trabalhava bastante no Japão e eu fazia muito comercial de televisão, desfile de moda, capa de revista, esses babados, assim, de beleza e tal, produtos de beleza e tal. Você foi para lá como cantora. Fui como cantora para fazer mais música brasileira, que era o que eu menos fazia, porque eu acabei, tipo, eu ganhei esse livro e tinha o que você imaginasse ali, sabe, de música, um livrão assim cheio de tudo de bom, sabe? Essa é a minha curiosidade, porque você não é conhecida no Brasil, não surgiu no Brasil como uma cantora de música popular. E foi para o Japão para cantar música popular. Mais popular. E todo mundo, tipo, me confundia, por exemplo, com francesa, com inglesa, porque talvez o meu modo de falar e tal. E eu, claro, no começo eu falava só inglês, né? Aí, de repente, Eles tudo que imaginaram rolava... que uma brasileira teria que ser uma mulata quando chegasse lá. Aí chegou uma loira. A ideia, a ideia generalizada, assim, realmente era O estereótipo essa. é esse. Não é? Eu acredito que em todos os países do mundo, Sim. né? Brasil conhecido pelo samba, futebol e tal. Mas, assim, mulheres, né? aquela coisa tipo de... houve uma época em que a equipe do Imperador, a gente fazia muito show, assim... sabe aquelas pessoinhas bem para cá da guerra que acabaram sendo afetadas de alguma maneira fisicamente, de saúde e tal, essas coisas. E eu sempre fui assim, nunca fui de escolher lugar para cantar, sabe? Mesmo aqui no Brasil, nunca fui. E lá eu fazia muitas escolas, né, dessas pessoinhas assim que têm algum tipo de problema físico ou psicológico, alguma coisa do gênero. E
minha banda japonesíssima, assim, escandalosamente perfeita, sabe? Então a gente fazia tipo estação do metrô, fazia clube, fazia casa noturna, fazia show em praça pública, fazia essas unidades, de repente, que cuidando dessas pessoinhas assim mais necessitadas de um atendimento médico e tal. E a galera, nossa, Sol tá em todas, não sei o quê. Virou a musa do imperador. E ficou, sabe? A galera começou a brincar comigo falando isso. Eu falei, cara, mas que privilégio meu, né? Que música você cantava aqui antes de ir para o Japão? Quando eu saí do Brasil, as minhas músicas conhecidas aqui eram Meu Gatinho, Sonho Sim. Colorido. Sonho Colorido Foi... Sonho Colorida. Eu ajudei a fazer a letra. Abre a janela e deixa o vento entrar. Olha pro mundo, a vida vai começar. Brinca comigo e diz que me ama. Me faz carinho e me leva pra cama. Tchá, tchá, tchá. E no Japão, a música japonesa que você gostava de cantar? Acho que posso colocar assim, em japonês, o que você cantava? Eu amo as músicas japonesas. Inclusive, eu acho que nesse trabalho novo que eu estou delineando agora, graças a Deus, caiu do céu na minha vida. Eu vou fazer um DVD, a galera vai gostar muito, viu? Acho que vocês vão amar, porque eu sou assim bem detalhista para escolher as músicas. Mas assim, as músicas que eu mais gosto, japonesas, foram gravadas por uma chinesa. Juro. Um sucesso. E por uma brasileira. Né? E agora, provavelmente, por uma brasileira. Né? Eu fiz adaptação, porque, claro, a cultura japonesa é diferente da nossa, né? E eu falo legal, assim, sabe, letra direitinho, tudo meu marido me ajudando a fazer, né? Meu ex-marido japonês, ele lá e eu aqui, mas na época lá, né, ele me ajudando muito. E dessas que talvez entrem para o meu repertório agora, tipo do DVD, talvez eu faça algumas que eu gosto muito. Quero uma só. Mas a que eu mais gosto, a que eu mais amo, é uma música japonesa, só que foi feita em Okinawa, que é sul do Japão, né? E em Okinawa fala de outra maneira e tal. Parece uma música havaiana, cara. É muito linda. Assim, Kenkashite misu ni nagasou yo. Nachikasa no me ni chatan ga utabu. Machi wa piru, hito ga kaeranai. Essa eu sei a letra inteira, sabe? Essa faz parte do show. Só que essa, claro, eu estou fazendo ainda adaptação, porque é uma música muito linda, muito show de bola. Parabéns. A Sol, a cantora que está conosco hoje, a atriz, a produtora cultural Clara Haddad e a bibliotecária Miriam Nascimento. Miriam, você está lançando curso para professores gostarem de ler? Não, eu não. Não, mas eu quero que você explique. Não é você, é a escritora. Não sou escritora. Mas eu acho isso importante, porque na nossa formação, não somente do professor, né, mas todas as profissões, né, nós não temos o incentivo à leitura. Ainda que você né? ainda que não seja você envolvida diretamente, Sim. me chama a atenção o fato de lançar um curso para incentivar professores. Sim, é necessário. Importante Nós Principalmente, já nos formamos, né, há algum tempo, não havia incentivo à leitura, né, para muitos desses profissionais. Como você vai poder mediar, você vai poder incentivar né, um aluno à leitura se você não tem esse hábito, se você não passa por essa experiência? Na verdade, o trabalho de interatividade, né, todo o trabalho de educação, nós estamos falando de experiências, né? E a leitura é uma experiência afetiva também. Né? Você sempre tem uma memória, uma lembrança, quando você pensa no seu primeiro livro, né? Qual livro que te marcou? Você sempre está relacionando isso a uma avó, a um professor. São relações. Um momento de vida. Né? Isso é importante. Se o professor ele não tem essa memória afetiva com a leitura, como ele pode passar para o aluno? Né? A leitura é prazer. Né? Deve ser. E o professor que ele não tem essa experiência...
Não consegue não estimular, consegue porque você não passar, pode estimular. passar, né, o que você, Eu acho você não importante, sente. sim. Fazer com que a pessoa sinta ali, claro, cada um sente a sua maneira, mas é exatamente aquilo que o professor está te ensinando. Mas você sentir prazer de fazer isso do mesmo modo que o professor fala para você faça, porque eu fiz e conta coisas que aconteceram depois das experiências realizadas através da leitura, do aprendizado, tipo assim, sabe, assimilar, de se crescer. apropriar, né, Exatamente. dessa prática, né? Conhecer realmente o mundo, sabe? São coisas que fazem parte mesmo. E voltar, né? Quando você lê contos de fadas, você está falando com a Clara, né? A história você volta. está falando de infância, você está falando de fantasia, De você coisa tá no momento de bom, coisas, de uma fase boa. Sim, Nos isso é seus fantástico. espaços. Eu acho Só. que quando você chama um professor para essa experiência, Ele na verdade, entra, né? você está convidando a voltar a ser criança, né? Isso é importante. Algo que ele perdeu em algum momento, ele não teve essa oportunidade. Exatamente. É isso que, de repente, eu acho assim que eu admiro muitíssimo no povo japonês, sabe? Que existe o prazer correto em cada momento da vida. Sabe? Nunca esquecer que você sempre tem o seu ladinho infantil, que você precisa sorrir, que você precisa viver bem, que você precisa ouvir coisas boas, ter pessoas dignas do seu Eles lado. leem bastante? Leem, nossa. Leem muito. E ouvem. Ouvem muito Daniela da Vila Madalena. Clara, a Daniela quer saber porque a TV e outros aparelhos eletrônicos impedem que as crianças se esforcem para imaginar as histórias. Qual o prejuízo que isso traz? Olha, na verdade, assim, fala-se muito, né, que as tecnologias vão impedir que a criança imagine, que crie, mas eu não acredito nisso não, porque a criança ela é disponível, ela é aberta para tudo, tanto ela pode estar na TV, nos jogos e imaginar, quanto ela para ouvir e está ali atenta, ouvindo a história, criando imagens. Então eu acredito que isso não interfere. Cria-se muito essa ideia de que o computador vai acabar com o livro. E eu acho que não acaba, porque o prazer de ler, o prazer de contar, ele não morre. Não é? Porque isso é do ser humano, essa partilha, né? Essa parte afetuosa, o computador ele não traz. Então, acho que nunca vai morrer isso, né? Dessa imaginação infantil, porque é da criança. É um outro suporte. Suporte, né? diferente. É um suporte. Você usou o termo correto. Exatamente. É um outro suporte. Que é válido e importante. Com essa tecnologia no seu DNA. E a é criança importante. hoje ela traz isso. Você tem que oferecer, mas não substitui. Não, né? não substitui. Agrega, e nenhum né? é melhor do que o outro. Eu acho que ambos são importantes. Sol, Antônio de Santos. Antônio que nos acompanha lá pela Rádio Universal, AM 810 em Santos. Quando você fará show em Santos? Quando vocês me convidarem. Vocês vão gostar, viu? Miriam, Maria de Santana pergunta a você, Miriam. Estamos tendo muitos eventos voltados para os livros, como a Flip e as viradas literárias. Tem aumentado o interesse das pessoas pelos livros ou ainda falta muito? Não, tem aumentado sim. É claro, falta muito, né? Estava comentando com a Clara. O Brasil é imenso. Você tem diferenças regionais gritantes, né? Mas nós estamos falando de livro aqui. Sim. E nós cada estamos vez implantando mais, bibliotecas com conceitos interativos, As né? bibliotecas comunitárias, bibliotecas os projetos comunitárias, todos que estão acontecendo. projetos. Existem instituições, como é o caso da Fundação Salvador Arena, que investem sistematicamente na construção desses espaços, em projetos, né, voltados para a leitura. Então, tem um cenário que eu sou otimista. Eu né? também. Eu sou otimista. Que bom, que bom. Clara, Karina de Pinheiros, né? A Karina pergunta, você narra histórias para crianças em algum lugar de São Paulo? Poderia contar alguma agora? Olha, agora não vou ter sessões, apresentações a partir de janeiro na Fábrica de Cultura, nas várias fábricas, né? Vou fazer várias
histórias. Quer dizer Agora, que não você sei se eu trocou- posso contar, trocou né? Portugal por São Paulo? Não troquei. Eu estou Ah. por uma temporada aqui. O que, que né? você A minha- pode contar rapidinho? Sei lá, rápido. Rápido. Assim no susto. Em 1 minuto. 1 minuto? Olha, eu vou contar a história de um tatu bolinha, que vivia quietinho ali, em cima de um pedaço de madeira no quintal de um menino João. Mas o menino João era daqueles bagunceiros, brincalhões, que a mãe falava, João vai brincar lá no quintal, porque eu não posso, você deixa a casa toda bagunçada. E ele foi então brincar no quintal e foi chutando tudo, de repente chutou o pedaço de madeira onde vivia o tatu. Ai, o tatu voou. Quando caiu no chão, olhou para o menino e falou, ei, menino, essa casa era minha, hein? O João ficou assustado. Quando ele olhou para baixo, viu o tatu, resolveu pegar o tatu, colocou na mão e falou, ih, tatu, desculpa, eu destruí sua casa. Olha, não foi por mal, não. Olha, se eu destruí sua casa, o senhor vivia num pedaço de madeira, já sei, vou construir para o senhor uma casa de madeira, pode ser? Não gosto de madeira porque cheira. Ai, tá bem, Tatu, já sei. Tive uma ideia. Uma casa com tijolo. Então, Tatu, uma casa com tijolo pode ser? Não gosto de tijolo porque esquenta o miolo. Oi, Tatu, já sei. Tive uma ideia, Tatu. Vou fazer uma casa grande, com piscina, Tatu, pode ser? Casa grande eu não gosto porque eu sou pequeno. E com piscina eu também não gosto porque eu não sei nadar. Ai, Tatu, você não sabe o que é. Já sei. Olha, vou fazer uma casa pequena e sem piscina, pode ser? Não, casa pequena eu fico apertado. E sem piscina não tem graça. Ai, Tatu, você não sabe o que você quer? E o Tatu olha para a cara do menino João e fala assim, sabe o que é? A sua mão é tão macia, é tão quentinha. Será que eu não posso morar aqui? Olha, eu não sei se até hoje o tatu está na mão do menino João. Mas uma coisa eu sei que o menino João aprendeu. Amigo é aquele que aquece e protege a gente. Ai, lindo. Parabéns, Clara. Parabéns, Clara. Clara, Muito rápido. Tem que ser bem assim, né? Clara, eu anuncio você como atriz, produtora, escritora, narradora. Onde você se identifica? Narradora, sem dúvida nenhuma. Narradora. Né? Atriz, assim, eu faço teatro, Como agora nem narradora é atriz? tanto. Não. Como narradora, precisa ser atriz, porque é a interpretação que você fez agora. A gente maravilhosa, lá está, é Maravilhosa. grande a confusão disso, porque assim, quantos narradores nos lugares, nas aldeias, nos vilarejos contam com tanta emoção e não são atores nem atrizes. Então, assim, para mim foi difícil o fato de ser atriz, porque eu tive que desconstruir para construir e buscar essa verdadeira emoção. Então, todo mundo que quiser contar histórias pode contar histórias, porque a emoção está dentro de nós. Você Parabéns, ficou emocionada. Clara. Parabéns. Clara, Eu fico. você disse que vai fazer o seu projeto é em janeiro. Eu vou fazer várias apresentações, o Balaio de Histórias, nas fábricas de cultura em janeiro. Pode buscar na Fábrica de Cultura, que eu vou estar fazendo apresentação para crianças e famílias. E dar uma oficina de formação para educadores, professores que queiram saber sobre essa arte de contar histórias. Vai ser no último final de semana de janeiro, e se quiser é só buscar por mim na Escola de Narração Oral Itinerante, que tem um site. Só o teu trabalho como cantor, o CD que você está produzindo, você imagina que esteja pronto quando? Olha, eu acredito que não vai demorar nada, vai ser uma surpresa, acho bem legal para as pessoas que sentiram a minha falta no mundo do disco, porque eu fiquei realmente afastada do Brasil. Depois que eu voltei, eu fiquei uma época meio quieta também. Mas, assim, o novo show está muito bonito, vocês vão gostar um monte, porque ele está bem, assim, polivalente, Você está se apresentando em algum sabe? lugar aqui em São Paulo? Tem uma temporada prevista? Olha, eu tenho previsão de fazer uma casa aqui em São Paulo
E eu tenho, vou Então, deixar você meio precisa que voltar entre no nosso aspas, Gente que Fala para a gente anunciar pra gente corretamente, apresentar, tá com certeza. E o show é tipo assim para todos os gostos, porque além de fazer shows também em locais onde tem muita criança, feira agropecuária, essas coisas e tal, eu também faço um show mais pro lado masculino da coisa. bom? Parabéns. São parabéns. vários estilos, assim, depende Miriam, do local. obrigado também por ter participado do Eu que nosso Gente agradeço. que Fala e que esse teu entusiasmo consiga se traduzir em mais bibliotecas, muito mais. Tá? Vamos Obrigado. acreditar. Obrigada, eu que agradeço. Dá foi para um dar o prazer. contato Por de favor, show? por Ai, favor. que ótimo, então. Aí o menino que perguntou sobre lá o show em Santos e tal, de repente pode rolar alguma coisa aí na região de praia e tal. Aí eu dou tipo assim, E qual é o contato? o contato é São Paulo, né? 11 95246 8365. 95246 8365. Tá lindinho, viu? Não é porque meu nome está... Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, a produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta segunda-feira ao meio-dia. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.